Ô, Bia, tem mais pipoca aí? Acabou. Mas fala aí, qual parte do filme você mais gostou? A luta de boxe. Boxe? Não teve luta de boxe? Tá doido? Claro que teve, a luta de boxe do Eder Joffre, que passou antes do filme começar. Te trouxe pra assistir um filme de faroeste, você ficou prestando atenção nisso no jornal? É, lógico, eu prefiro boxe do que faroeste. Então, da próxima vez, te trago pra assistir um filme de luta. O que você Boa acha? ideia. Eu acho que bate de 10 a 0 nesse filme que você me trouxe. Você nem prestou atenção. Terminou com uma vitória histórica do Galinho de Ouro. Éder Joffre. Aqui estou analisando aqui. O Éder metia todas para detonar o cara. Todas as mãos que ele soltava para derrubar. Foi essa luta aí que a gente viu no Canal 100, né? Sobre a vibração intensa do público que Fui ao cinema com o meu irmão e no Canal 100 mostraram. mais uma vitória 59. 12 de 59. Quando eu era menino eu queria ser um Pelé, queria jogar futebol. Jogava futebol, mas nunca fui assim um cara excepcional. Médio, né? E aí depois da questão aí da aparição do Éder Joffre foi que eu resolvi. Quem me levou no cinema foi o meu irmão, o Sérgio, né? E depois também, na minha casa tem aquele costume, né? Os meus cunhados, os namorados das minhas irmãs, sempre tinha um que tinha que ficar segurando vela, né? E o segura-vela era eu. Eu era o segura-vela, eu que tinha que ir no cinema, aí os caras compravam balinha pra me dar, pra eu não entregar em casa. É verdade, tudo isso eu passei. E aí os meus irmãos compraram a luva de boxe. O Sinésio e o Sérgio, mais velhos, compraram luva de boxe. Todo mundo, e aí quando eles iam pra escola ou pro trabalho, eu convidava os meus amiguinhos para treinar em casa comigo. Tanto que quando eu fui para a academia, eu cheguei já com um certo estilo. A gente estudava primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Dali não tinha a oitava série, terceiro colegial. E o que os pais da gente faziam, né? A gente não tinha como arrumar um emprego, o pai levava a gente para trabalhar junto. Eu mesmo trabalhei de servente de pedreiro junto com meu pai. Servilho mesmo também trabalhou com meu pai. Eu acredito que foi incentivo meu e do meu irmão, do Sérgio, né? Que nós lutava lá na Caracu Box Club, entendeu? E ele foi um dia lá ver, né, lutar e tudo, treinar, né? Lutar não, treinar, né? Na academia. E ele gostou, né? Gostou e tal. E ele começou a treinar lá. Só que ele treinou pouco tempo lá. Quando ele pegou mesmo a manha do boxe mesmo, teve uma proposta da Pirelli, entendeu? E ele foi pra Pirelli, entendeu? Aí ele seguiu a carreira pela Pirelli, junto com o Carolo, né? Tinha que levantar antes do expediente para trabalhar o dia inteiro no pó preto, para depois poder treinar a parte técnica de noite na academia. Ou seja, um cara desse para sair ser um campeão é um herói, tem que ser um herói, porque hoje em dia os camaradas treinam, se dedicam só àquilo, os caras treinam 2 vezes por dia todos os dias, os caras dormem à tarde, entendeu? E às vezes não conseguem o resultado que ele teve, entendeu? A gente não perdia uma luta dele. Aqui no Brasil não perdia uma luta, agora lá fora não tinha como ir mesmo, né? Tinha que ser aqui, né? Meu pai não perdia uma luta dele também, minha mãe não ia. Minha mãe de jeito nenhum, minha mãe não tinha coragem. Minha mãe não tinha coragem. Eu achava um barato, eu era um molequinho de 5, 6, 7 anos de idade, eu ia ver as lutas de boxe e sempre os atletas deles ganhavam. Pra mim era fantástico aquilo, aquele povo de amarelo e azul que eu via.
chegar lá no México e depois a convivência com aqueles povos diferentes, aqueles africanos, aqueles europeus, eu não entendia muito bem, eu era menino, né? Tinha só 19, 20 anos de idade. Até hoje eu penso que os Jogos Olímpicos é a manifestação esportiva maior do mundo. We did what we did basically because there was so much lack of concern, lack of passion, lack of communication in terms of race relations. And we tried the best we knew how to educate those individuals and give them encouragement to step up and do what we felt would be the right thing in terms of trying to bring attention, as I stated, to the plight of people of color throughout society, as well as do something that would be moving enough that would shock people into reality, make their consciousness come alive again, to be concerned. Olha, você sabe que nessa época aí eu fiquei meio alheio a esse gesto. The fact is that many people, if not all people, have never, ever in this life that we live experienced anything as shocking as that at the Olympic Games or in a public venue. The second thing is that it was in everyone's face. Those that was there in the stadium, it was in their face up close, as well as people around the world, because that's the first time that they had actually televised the Olympic Games on a universal basis. I felt a overpowering release in terms of saying I feel free for the first time in my life as a young black man. I felt like they could never, ever put shackles on John Carlos again. Eu, naquela época, Renata, eu era totalmente ignorante referente a isso daí. O meu assunto com os meus do boxe, com o Carolo, com a turminha lá, a gente estava única e exclusivamente visando a competição. Yes, we made a tremendous difference, but we still have a long way to go. This fight that we're in, this is a fight that will be won not in a year, not in 100 years. This is a lifelong fight to keep people in the right frame of mind to say we have to do what we have to do to suppress racism, to suppress bigotry, to suppress needless homicides. These are the things that we're fighting for to try and make a just society for all people. They told us they were going to take our medals away. And I told them, you didn't give me this medal, I earned this medal. You set a standard, I met the standard. I had to go through rounds of elimination. I went through the process and I earned the medal. So if you think you're coming to take this medal, you better bring the militia. That's the only way you're going to get mine. The medal means everything to my kids. Era muito menino. Carol, como vai? Prazer, Marcelo. E aí, como é que você tá? Pra você que eu quero te mostrar. Ah, pra mim. A gente vai te mostrar aí Legal. na TV, tá? Ah, legal, hein? Quero ver. Pode. Ficou campeão sul-americano, quer dizer, valorizou mais ainda. Vieram outros pugilistas de fora. E até que acertaram uma luta com um americano, Tony Moreno. Se ele ganhasse, ia disputar o título. Ia disputar o título. Ele estava em quinto já no ranking, terceiro. E aí, não sei se foi cabeçada, provavelmente foi mais cabeçada do que outra coisa. E abriu o supercílio do cervilho. E o médico veio, subiu no canto e enquanto ele examinava ali, eu fui falando para ele está levando vantagem aos pontos. Se parar a luta, ele é declarado vencedor. Quando eu falei isso, ele ali no canto, não, doutor, não para a luta, eu quero terminar, estava no assalto, né? Porque o boxeador ele sempre quer lutar, né? Sempre quer lutar. Quando ele se queixou comigo que não estava enxergando bem com aquela vista, eu levei logo no dia seguinte
Eu mesmo levei ele no Dr. Maís. E aí o médico constatou que tinha tido descolamento da retina. E aí fomos para a cirurgia. E a cirurgia ela foi satisfatória. Só que eu não me cuidei como devia me cuidar. E aí a vista foi fechando aos pouquinhos e não teve jeito. Impressionante. A perda da visão é algo triste. Ramiro volta mais animado para o sétimo assalto. Tentou um bom golpe no meio da guarda, o Tony Moreno. Agarra-se e empurra o brasileiro. O brasileiro agora mais ativo. Tenta bater com a esquerda. Sai o Tony Moreno. Bateu com a esquerda direto. Bateu com a esquerda. Com a direita. Serviram. Esquivou. Tentou um golpe americano. Sentido. Agarra-se de novo. Serviro vai. Recebeu um cruzado, recebeu um bateu o serviço, bate na cabeça com a esquerda. Eu vou voltar no tempo numa época muito chata. Não sei, ninguém vai me explicar. Eu não sei porquê. O Servilho compra pão de manhã até hoje. Eu levanto tarde. Sempre foi assim. Mas no dia 11 de setembro de 73, eu não sei porquê, eu levantei 7h30 da manhã. O Servilho ficou deitado com um bebê que a gente tinha, nosso primeiro filho. E eu falei, eu vou comprar pão. E ele não falou, não vai. Ele ficou quieto. E eu fui. Então eu fui lá na fila do pão e eu fiquei sabendo que estava acontecendo alguma coisa muito estranha. Tinha umas tiazinhas lá falando, lá em Vinha del Mar a Marinha se levantou. Em Valparaíso a Marinha está armada, está vindo para Santiago. Aí eu fui correndo para casa e falei para o Servilho, hoje você fica aqui e não vai trabalhar. E ele não foi. Porque se ele tivesse saído, na esquina teriam levado ele e ele teria sido mais um daqueles que nunca mais voltaram. Com certeza. Não tinha mais condições de morar lá. Dele morar lá, dele trabalhar lá, enfim, da gente, nossa família que a gente estava formando, continuar lá. Então nós viemos embora. E lá se vão 40 anos. É muito tempo, né? Mas não é. Passou muito rápido. Passou assim, rápido demais. É porque foi bom.
Eu acho que existe uma diferença grande entre reconhecimento e valorização, entendeu? Eu acho que ele é reconhecido realmente como um dos grandes boxeadores, né? Pela medalha que conquistou, pelas coisas que fez, mas infelizmente ele não é valorizado por isso. A mágoa que eu senti dentro da modalidade foi quando eu não pude lutar em Santiago do Chile, em 1978. Eles fizeram certo em não ter deixado o Servilho lutar. Por quê? Porque, de repente, ele poderia ter tido um acidente e perdido a outra vista e ficava complicado. Mas a maneira como as pessoas trataram desse assunto, achei que eles foram um pouco descuidados com a pessoa do Servilho, entendeu? Porque eu vi depoimentos de pessoas dizendo não, que isso não vai abalar, que o boxe brasileiro tá bem, e que isso e que aquilo, como se fosse uma perda irrisória, entendeu? Foi uma grande perda pro esporte nacional da época. Sabe, um camarada como esse, não era pra simplesmente falar, beleza, acabou o Servilho, daqui a pouco vem 10 Servilhos. Não é assim. Não é assim. Ele era um boxeador que buscava o combate, e adversários assim, para mim, era sopa no mel. Ou seja, eu adorava quando o meu adversário buscava o combate. Eu ia bater muito nele. Eu acho que melhor que eu, acho que não. Eu tinha muita confiança em mim, nunca subi no ringue para lutar com menos de 90% das minhas possibilidades. Eu sempre fui muito perseverante, sempre fui muito disciplinado, sempre quis muito vencer na vida como boxeador. Eu acho que eu fui injustiçado pelo destino. Eu acho. Teve uma época, depois que eu parei de lutar, e que se você não tiver, por exemplo, a estrutura familiar, o apoio familiar, você acaba indo para a sarjeta. E eu não fui. Por quê? Porque enquanto você está no auge da sua carreira, todo mundo quer te dar tapinha nas costas, todo mundo quer falar com você, etc. e tal. E quando você para de ser um atleta importante, você deixa de aparecer na mídia. E tem muitas pessoas que isso faz mal para a pessoa. Você começa a sentir falta. Tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter o pé bem plantado no chão, porque uma hora ou outra alguma coisa estranha pode acontecer e você tem que estar preparado para segurar o tranco. O que faltou para mim? Acho que o que faltou para mim ser campeão do mundo, que é o que eu queria muito. Eu acho que eu poderia estar melhor. Pelo que eu fiz, né? Pelo que eu faço. Mas eu ainda continuo batalhando, quer dizer, estou respirando ainda, né? Eu ainda acredito que alguma coisa, no futuro não muito distante, possa acontecer. A primeira luta minha foi aqui. Aqui mesmo. Eu lutei com um moleque chamado Bruno. Mão direita junto do rosto. Tá, eu gostava de brigar muito na rua. Sabe? Só de olhar torto pra mim, eu ia pra cima brigar. Frente. Trás. Meu avô que me incentivou mais, porque minha mãe não queria. Minha mãe queria que eu fosse jogador de futebol. Quando eu comecei a competir, ela falava assim, se você perder lá, apanhar lá, você apanha em casa. Então foi nisso que eu me deparei que